Bom, vamos lá. Bom, boa noite. Então, agora oficialmente, hoje vamos estar encerrando, né, o último dia do nosso grupo de estudo. A gente não vai ter nenhuma leitura específica, né, mas a gente vai mais conversar um pouquinho sobre as melhoras de cada um e depois dar um breve resumo aí do que as cartas querem passar para a gente, né? E aí vamos ver também para a gente conversar sobre o reinício, né? Quando a gente vai iniciar novamente o curso, aí a gente vai dar um prazo, mais ou menos, acho que de 1 a 2 meses, vamos ver aí para a gente poder estar reiniciando a segunda turma, né? Mas vamos lá, vamos começar então fazendo a oração para a gente poder conectar com a consciência crística, para a gente, como Cristo nos pede sempre que a gente for falar das cartas, seja estudar as cartas ou que seja o assunto, para que a gente faça a oração, para a gente se conectar aí com a consciência crística. Então vamos lá. Pode ir lá, Carmen, passo-lhe a palavra. Vamos fechar os olhos. Vamos fechar os olhos. Fazer 3 respirações profundas. Passar os pensamentos. Nos conectarmos com o nosso eu. Fazemos a oração. Pai, Mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que a tua vontade seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz e consciência para a tua consciência divina. E que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Vamos abrindo os olhos, cada um seu tempo. Bom, então vamos lá. Hoje, então, como falamos, não vamos ter a leitura, né? Depois, no final, a gente vai estar falando aí um pouco do resumo. Aí eu passo a palavra para vocês, para falarem um pouquinho do que representou esses 9 meses aí para vocês em termos de conhecimento, mas principalmente em termos de mudança, do dia a dia, o que cada uma de vocês sentiu aí de evolução nesse período. Então, quem quer começar? Pode falar, Carmen, pode começar. Para mim foi muito esclarecedor. Como eu já havia lido 4 vezes sozinha, assim, o que mais eu me identificava, eu já comecei a fazer as mudanças, a perceber tudo. Mas foi de extrema importância esse esmiuçar, né? Desmembrar
as coisas que eu tinha mais dificuldade também, né? E escutando a- as colocações das outras pessoas, tudo, isso é muito rico. Levanta outras hipóteses que você nem tinha percebido, que eu não tinha percebido. Então é muito legal, foi muito bom e eu acho que é uma constante, um olhar para dentro, né? Constante das coisas que a gente costuma fazer, das coisas que a gente costuma reparar, enfim. E então, é, realmente é uma coisa diária, uma coisa que você vai lembrando e vai fazendo e vai se aperfeiçoando. Agora, eu preciso aperfeiçoar mais assim a meditação, porque eu estou assim, o silenciar total está estou tendo um pouco de dificuldade, porque eu começo a rezar, não é rezar, a conversar, a agradecer. De repente eu estou em outro negócio, sabe? Eu já me perco. Começo a agradecer, 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 lembrar de coisas e conversar realmente, né, com o divino e eu tenho que fazer um processo mais detalhado, mais focado e tal nessa parte, mas é muito rico, né? Muito rico. Pena que o grupo ficou tão pequeno, né? Infelizmente ficou bem restrito, então é complicado, né? Mas foi assim, o seu conhecimento, Christian, foi de extrema valia e realmente precisa de alguém para destrinchar, né? Essas coisas mais profundas da física quântica e tudo, que é bem complicadinho, né? Tanto é que essa parte, assim, eu dei uma pulada, às vezes que eu li, não fui a fundo, porque, né? Mas, assim, a essência dá para a gente pegar tranquilamente, né? Mas é bem interessante mesmo. Gostei demais. Foi muito bom. Legal, legal. E assim, você sentiu alguma melhora no seu dia a dia, Carmen? Depois eu passo a palavra aqui para a Marleninha, né? Sim, Você sentiu assim alguma melhora sim, em vários aspectos, Uhum. Se quiser citar em algum vários, em caso, vários. alguma coisa que você Desde sentiu que a eu sua mudança. comecei, desde que eu comecei a ler, várias fichas já foram caindo, porque eu reclamava bastante de coisas, e hoje em dia, quando eu começo, opa, por exemplo, assim, coisas que, serviço de casa, que eu não gostava e tal, eu falava, putz, por que eu não tenho uma faxineira? Pô, por que eu não tenho um aspirador mais bacana do que essa tralha? Hoje em dia, não. Estou gastando energia, eu agradeço que eu tenho perna, braço. Meu, mudou totalmente. Julgamento, todos esses tópicos que a gente, né, foi vendo ao longo das leituras, eu já estava trabalhando e se intensifica. E isso eu falo que é um trabalho diário, porque às vezes você se pega fazendo alguma coisa, né? Voltando atrás, ou julgando, ou opa, né? Então, todas essas coisas, silenciar mais, ouvir mais, né? Não falar à toa. Então, são várias coisas que você vai mudando. Eu já estava em mudança e ainda tem que fazer mais mudança e sempre, sempre, né? Até chegar na quinta, até entrar para a quinta.
Mas é um trabalho, é um trabalho. Legal, legal. Mas Muito mudou bom. bastante coisa. E muda tudo. E muda a frequência, né? E muda tudo, e tudo. É uma coisa, é linkada à outra, né? Então, essa coisa da frequência eu presto muita atenção também, porque às vezes tem uma tendência sabe, a cair e tal, daí eu já ponho uma música, já tento sempre elevar, né? Bacana, bacana. Muito bom, Carmen. Pode falar agora, Marlene. Eu vi que você levantou a mão de novo, Carmen, mas acho que foi sem querer aí, né? Então, tá ótimo, Carmen, valeu. Obrigado por compartilhar. Vai lá, Marleninha, agora. Pode Vamos lá. Eu destrinchar. concordo com o que a Carmen falou. Primeiro que a gente precisa realmente de uma pessoa que já entenda, principalmente vocês que já leram, que possa direcionar, dar um norte. Porque, na verdade, eu não tinha lido ainda. E aí, a hora que a gente lê, tem algumas coisas que realmente surgem dúvidas, mas aí tem umas coisas muito, muito interessantes que vêm de encontro ao que a gente tem de conhecimento que não é a real. Por exemplo, gente, eu tenho o poder da fé de fazer as coisas acontecerem, mas não é simplesmente eu querer e vai acontecer. Eu tenho que fazer uns exercícios para que eu me conheça, para que eu faça, como a Carmen falou, tem coisas que a gente tem que aprender. Por exemplo, não julgar as outras pessoas. A gente faz isso automaticamente. Muitas coisas que são colocadas na nossa mente, desde que a gente nasceu, que são incluídas assim pela religião, pela forma que a gente sempre cresceu vendo aquilo, a gente até se pega falando, não, mas será? Será que é isso mesmo? E aí, conforme a gente vai lendo, vai conhecendo, vai entendendo o que está acontecendo, o que ele colocou, as coisas que ele colocou, que nem você fala, gente, se eu não é Deus que tem culpa disso, não é Deus que me castigou, não, sou eu mesma que faço isso. Gente, se eu estou passando por uma situação, vamos olhar lá atrás, vamos fazer o meu julgamento, eu me julgar, eu entender o porquê que eu estou passando por aquilo. Então, tem muitas coisas que aconteceram durante esse período que a gente está estudando, que veio até contra o que eu pensava. E aí você vai abrindo a mente, você vai entendendo, você vai tendo esclarecimentos daquilo, e você fala, puxa vida, realmente é isso. É a mesma coisa de falar, o Deus, ele está dentro de você. Só que ele só vai se manifestar se você fizer uma meditação, se você estudar legal aquilo, se você entender, se você for merecedor. Por exemplo, não adianta eu falar assim, eu quero, sei lá, um carro zero, não sei das quantas. Mas se eu não fizer por onde, eu não merecer aquilo, eu não vou ter aquilo. Não adianta depois eu reclamar que eu não tive aquilo, que não me deram. Não, sou eu que me dou, sou eu que faço o merecimento. Então, tem bastante coisa que a gente realmente precisa parar, repensar e reler, e discutir, e conversar, e chegar a analisar, e ter alguém que fala assim, não, peraí, isso que você está com dúvida, é isso, porque não adianta eu começar a ler a carta, pura e simplesmente sozinha, eu não ia entender. Eu juro, principalmente coisas como física quântica, jamais. Mas eu não ia entender. Uma coisa que muito me pegou, que está nos resumos, mas uma coisa que foi muito legal é a frase, a fé remove montanhas. Para mim, não tinha nada a ver com... a fé era uma... Não, é tirar as coisas da sua vista para você enxergar com fé, para você ver que aquilo é possível. Então tem muita coisa que foi legal, muita coisa que acrescentou. E não, eu não mudei 100%, eu não sou uma outra pessoa, mas aos poucos eu vou conhecendo e eu vou tentando mudar, vou tentando melhorar, vou tentando fazer as coisas. Então, uma hora pode ser que eu consiga, por enquanto ainda não consegui, não sou a perfeição de tudo. Mas eu acho que muita coisa eu estou tentando, principalmente é julgamento. Tanto olhar as pessoas e falar, nossa, que não, para, isso não é para mim, não sou eu, não posso ser assim. Então, eu acho que tem muita coisa que foi bem legal, que acrescentou bastante.
Legal, legal. E o que você ia falar de não concordar? Opa, pera. Eu tava no mudo aqui, pera aí, agora voltei. Você falou no começo que tinha algumas coisas que você ia falar que você ainda não concorda, que tal. Pode destrinchar aí, Marlene. Não, que nem, ó, eu fiz aqui um apanhado. Não quer primeiro ouvir a Divane, depois a gente passa pro apanhado que a gente... Então tá, pode ser. Então vamos lá. Não é melhor? Então vamos lá, Di. Então, eu ainda não tenho muito o que falar, né? Porque eu perdi bastante parte das aulas. Mas, assim, é que nem a Carmen que a Marlene falou. A gente precisa de um direcionamento, porque acho que eu já tentei ler, acho que umas 5 vezes. Fui ler e enrosquei no primeiro. Voltei do começo. Fui ler e enrosquei no terceiro. Voltei e enrosquei no quarto. Eu estava fazendo anotação e acompanhando vocês. Voltei a ler de novo, agora estou enroscado no 7º. Então, quer dizer, conforme eu dou de batendo com as minhas crenças, eu não consigo continuar. Eu falo, não, eu tenho que ver, porque eu tô remoendo muita crença aí. E eu tenho muita crença. Muita coisa que foi ensinada, muita coisa que eu achava que era, hoje para mim não é mais. Entendeu? Então eu tô relutando com muita crença. E nem tudo que os outros pedem para fazer, hoje eu bato o pé, eu não faço mais para agradar ninguém. Eu faço no meu sentir. Se eu quero, eu vou. Se eu não quero, eu não vou. E tem muita coisa assim que eu ainda estou relutando. Mas já mudei bastante. Às vezes eu procuro fazer meditação. Que nem a Carmen falou. Primeiro eu começo a agradecer bastante. Aí eu dou uns 5, 10 minutinhos, até olho no relógio. Falei, não, vou ficar assim 10 minutos sem falar com nada. Agora quero só ficar no silêncio. Aí meu ouvido começa a pitar, parece uma cigarra dentro do ouvido. Eu falei, não, então tô entrando aí, tô permitindo. Porque eu penso numa cigarra no ouvido. Mas eu fico. Mas assim, eu tô aprendendo muito. E eu acho que quando começar a nova turma, que começar o ano que vem, quero ver se eu pego certinho. Porque muita coisa eu aprendi, às vezes a pessoa fala, onde eu vou, as pessoas começam a falar de religião, de fé, eu falo, ixi, meu Deus do céu, não é nada disso. Ah, meu Deus do céu, que mundo que eu tenho que ficar. Aí um briga que Deus falou aquilo, outro briga que Deus falou, eu falo, ai meu Deus do céu. E agora, como é que fica? Aí você fica sem becos. E não é fácil, não. A gente tem que respeitar a crença do outro, o que ele pensa, porque ele está no mundo dele, ele tem a verdade dele. Só que eu também não preciso deixar de fazer o que eu penso, porque sempre fui na igreja forçada, não é porque eu queria. E sempre ficava me perguntando como surgiu isso, como que inventaram o nome, da onde é o nome de planta, quem que inventou o foguete. Então eu ficava questionando. Então, quando veio o estudo Cartas de Cristo para mim, muitas coisas aí começou a responder as minhas perguntas. Então eu falei, não, então eu acho que eu estou me achando. Porque eu questionava até quem inventou a roupa, de onde surgiu a primeira peça de roupa. E às vezes eu comentava com a pessoa falava, nunca pensei isso não. Eu falei, mas eu fico questionando na minha cabeça. Quem que inventou a primeira casa? De onde surgiu o primeiro tijolo? Quem que inventou? Alguém que começou a inventar, né? E eu ficava me perguntando isso. E com as cartas de Cristo, então tem coisa que está me respondendo, principalmente com a física quântica, que a pessoa já tem dentro dela e cria. Porque se ela não tiver, ela não consegue criar. Então, assim, umas coisas já tá encaixando. Mas eu ainda preciso aprender. E outra, quanto a julgamento. Nossa, julgamento eu tô terrível. Deu bater o olho, eu já tô julgando. Falei, tem que olhar pro chão, não posso olhar. E quando vai pedir as coisas para Deus, olha para cima. Não existe nada disso. Tem que parar com essa crença. Porque é automático. Vai pedir as coisas, olha para cima que Deus fala. Não tem que olhar mais para mim, tem que olhar no meu coração. Porque Deus está dentro de mim. Não está lá em cima. Ele está em tudo. Principalmente em mim. Então, assim, é muita crença. Então, assim, tem que continuar e me lapidando todo dia um pouquinho. Legal, legal. Muito bom, muito bom.
é assim, vou só fazer alguns comentários assim das dificuldades assim que colocou assim de oração, essas para meditar, né? É, a meditação, ela é um exercício, né, mesmo, né? Assim, porque a oração faz parte. Eu sempre começo também tanto à noite, quando eu faço antes de fazer a meditação, como de manhã, eu começo agradecendo. De manhã agradeço pelo dia que está começando, e à noite agradeço por tudo como foi e por tudo como vai vir, né? E depois eu vou silenciando, e assim eu começo silenciando sempre como Cristo ele fala, começa, chama Pai, Mãe, Vida, e procure ficando em silêncio. Se vier pensamento, quando você se der conta que veio o pensamento, de novo, se vai, silencia, chama Pai, Mãe, Vida, né, para ir se conectando com essa energia, até que você fica um pouco em silêncio, faz a oração e solta, né? E sempre que vier alguma coisa, você fala de novo, recita, chama a consciência divina para ficar junto com você e tenta silenciar o máximo possível, né? Mas é normal o processo da oração, né? A melhor definição que eu ouvi da meditação é que quando a gente faz oração, quando a gente conversa com Deus, a gente fala, né? É o momento da gente falar, da gente pedir, da gente agradecer. E a meditação é a gente escutar Deus, né? Então é a hora que a gente tem que procurar silenciar para ouvir, ou simplesmente ouvir o nosso silêncio, que é o caso da maioria dos casos. E o grilo é normal, de quando a gente silencia, a gente não fica totalmente em silêncio. Tem aquele, parece que fica como é que fala? É como se fosse um grilo mesmo no nosso ouvido, parece que fica. O silêncio profundo mesmo é um exercício. São poucas vezes que eu consegui entrar num silêncio profundo mesmo. Mas normalmente ele fica nesse silêncio que é sei lá se é o nosso ouvido, né? Acho que ele emite algum tipo de ruído que fica desse jeito no nosso ouvido, né? Mas faz parte do processo. E é um exercício mesmo, é a disciplina que vai fazer a gente conseguir entrar em silêncio. Quanto mais calmo a gente está durante o dia, por isso que de manhã ele é mais propício para meditar, né? Porque a gente está calmo, né? A gente acabou de acordar, não entrou ainda no tumulto do dia, né? Então a gente consegue silenciar de uma forma mais breve, mais bacana aí, né? Então esse ponto é legal. E assim, eu vi que vocês falaram muito do julgamento, né? Até Cristo comenta aqui nas cartas, né? Que julgar é inerente do ser humano. A gente está sempre julgando, né? Mas o importante é criar o exercício assim, quando você pegar julgando, não julgar a pessoa, né? Porque quando a gente vê alguma coisa acontecendo, algum fato que é um fato ruim, por exemplo, a gente não pode simplesmente ignorar também, né? Mas a gente aprender a não julgar a pessoa, e sim julgar o ato, e tipo, nossa, isso eu não faria. Mas isso é importante até para a gente ir moldando o nosso comportamento, mas tomar muito cuidado quando a gente está julgando alguém também, porque normalmente as coisas que a gente mais julga é aquilo que a gente mais precisa trabalhar. Então, se a gente está reparando que está julgando muito algumas pessoas, ou repetidamente, fala, peraí, o que eu preciso trabalhar em mim que eu estou julgando isso? Porque as pessoas são como espelhos, né? Elas refletem aquilo que está dentro da nossa mente, né? Então, se está vindo muito uma situação para você, fala, peraí, o que eu preciso olhar nessa situação que ela está aparecendo demais para mim? E aí é onde você começa a permitir a se melhorar, né? A se trabalhar. Quando você começa a colocar, peraí, por que eu estou vendo direto essa situação? Você começa a se colocar num papel não de julgador, mas no papel de, peraí, o que eu estou querendo aprender? O que eu preciso aprender para eu parar de ver essa situação? E aí você começa a entrar num processo de autocura, que é o mais importante na situação, né? Lembrar que todos que estão na nossa frente são nossos espelhos. O que a gente menos gosta no outro é aquilo que a gente mais precisa trabalhar em nós mesmos. Então a gente tem que tomar, assim, quando a gente está muito olhando algo que irrita no outro, começa a olhar para dentro, porque provavelmente é algo que você precisa trabalhar em você mesmo para você se evoluir, né? Então
o julgamento, desde que ele não venha com um tom de crítica a outra pessoa, é um processo natural, porque é através dele que a gente consegue se auto-melhorar. O importante é lembrar sempre aquilo. Quando você está julgando uma pessoa, é lembrar que aquela pessoa ela é um ser divino também. Então a gente tem que aprender a julgar a situação e da situação a gente poder melhorar. Tá? Então é nesse ponto que é o principal para a gente pegar dos ensinamentos aí que Cristo passa para a gente. Mas vamos lá, vamos dar sequência, né? Então, para mim também, eu falo que, embora eu tenha lido muitas vezes as cartas, eu falo que é um aprendizado constante, né? Muita coisa eu aprendi nesses passos com vocês. Assim, além de... Eu lia o trecho que eu ia falar com vocês, eu lia ele já durante o dia e relia aqui de novo e sempre que eu lia durante o dia, né? Quando eu ia ler para vir inspiração do que podia falar, né? Eu nunca planejei texto para falar, né? Eu sempre deixei fluir, né? Senão não vem de uma forma natural. Mas então eu lia e entrava em meditação. E nossa, fichas profundas foram caindo assim da leitura, de auto-melhora, de coisas que eu percebi que foi evoluindo assim no dia a dia, né? Então, para mim foi também enriquecedor assim cada parte. Muitas vezes coisas que eu ia falar, eu não estava planejando falar nada daquilo, né? Então é porque vinha mesmo na hora, e às vezes com os questionamentos acaba aflorando muito mais, então isso acaba gerando um processo de aprendizado muito maior, né? Porque com os questionamentos você acaba indo mais a fundo, né, nos assuntos, então isso ajuda também a fluir. Então para mim realmente foi muito enriquecedor também em termos de aprendizado, e continuando, né, exercitando no dia a dia, né? Isso já é uma coisa que eu coloco em prática há um tempo, né? Viver segundo as cartas, né? Tentar viver segundo as leis da existência, tudo mais. Então esse é um processo que eu já venho tentando há um bom tempo e continuei fazendo aqui durante o grupo. Então isso que tem me ajudado muito a evoluir cada vez mais, né? No processo da nossa automaestria, né? De co-criar aquilo que a gente quer criar realmente, né? Mas vamos lá, quem quer falar? Marleninha ia comentar? Alguém quer comentar alguma coisa mais que anotou? Eu anotei alguns pontos que eu acho que são bem legais. Na verdade, eu não reli, né? Mas eu fiz uma geralzão. Quando fala assim, numa das partes que fala que não existe pecado contra Deus. Na verdade, o que eu anotei é que a gente faz e a gente colhe. Então, se alguma coisa está errada, é porque a gente plantou alguma coisa errada ali. Então, assim, é a lei da semeadura que foi colocado, que tem, né? E outra, com relação... Eu lembro quando teve a cura de um menino que Jesus volta do deserto para a família dele, e aí tem uma discussão, ele acaba saindo da casa dele, vai para Nazaré e cura um menino que está doente. Ele fica numa casa lá, e tem um menino que está doente, que ele cura aquele menino. É a primeira cura pública de Jesus. Que aí o que ele faz, que eu lembro da época, é da gente comentar muito que a pessoa que tem que querer ser curada, ela tem que ter a fé de que ela vai ser curada. Então que o milagre ocorre dentro de você, que na verdade ele só disponibilizou a cura, porque a pessoa é que se cura, porque ela é que fica doente, né? Como a gente fala que a gente cria as doenças, e ela mesma, no caso, ela tem a fé para a cura. Se ela não tivesse a fé, ela não iria ser curada, né? Que mais? Uma coisa que foi bem legal também, que eu lembro, que é a parte da física quântica, é falar que nós somos energia pura, nós somos energia em movimento. E que a gente é uma energia, uma coisa tão rápida que a gente acaba se tornando um ser, mas nós somos prótons, nêutrons, elétrons em movimento constante, né? Isso é uma coisa bem legal que eu não fazia ideia, confesso para vocês, que eu nunca entendi nada de física quântica, não fazia a menor ideia do que seria, né? E mais, e que Deus, não só Jesus
foi um mestre que esteve aqui, que também tiveram outras pessoas que tentaram mostrar para o mundo, mostrar para o ser humano a grandeza, como deveria ser a vivência sem as religiões, as formas distorcidas de interpretação dos ensinamentos, né? Porque a religião é poder, e as pessoas que têm o poder, a maior parte, eu não sei se existe alguém que não use em causa própria, como essas pessoas que querem ganhar dinheiro em cima da inocência das pessoas, em cima da ingenuidade das outras pessoas. Que mais que a gente falou? A gente falou muito, uma coisa muito legal sobre a distorção de masculino e feminino, isso para mim foi bem legal também, que a gente falar que deveria ser tudo igual, no mesmo peso, mesma medida, só que o ser humano, ele distorceu, e aí o homem, eu acredito até pela força física ser maior que a do feminino, ele sempre se sobrepôs ao feminino, e até hoje em dia acaba tendo um monte de agressão por causa de força física, né? E a gente falou bastante ultimamente de racismo, né? Na última vez que a gente falou sobre racismo, sobre preconceito, sobre a forma errada de ver as coisas, de ver as pessoas. Eu anotei mais um monte de coisa aqui, se vocês quiserem falar sobre outras coisas, eu anotei sobre televisão, sobre o sensacionalismo que nós temos nas televisões, que as pessoas usam para fazer com que a gente tenha medo de viver, medo de enfrentar o dia a dia. E também uma coisa bem legal que a gente falou foi sobre ouvir o outro. Quando você está numa discussão, você não tem que ser o bonzinho, mas você tem que ouvir. De repente a outra pessoa está te falando uma coisa que é muito melhor do que a sua opinião. E aí você, numa briga, você não ouve a outra pessoa. Você já quer subir o nível, ficar... Não. Você tem que parar, ouvir e realmente repensar. A pessoa tem razão no que ela está falando? O que ela pensa, a opinião dela, é uma opinião melhor do que a minha? Vamos ser humildes e falar assim, realmente, o que ela está falando é melhor do que eu penso. É uma coisa muito mais consciente, muito mais agradável de se fazer do que o que eu estou falando. Então, a gente aprender a ser humilde e falar, olha, realmente, a pessoa está com a razão. Ou então fala, não, realmente, eu tenho a minha razão, a minha verdade, é o que vale para mim. Não tenho que baixar a cabeça também para a pessoa só porque, para achar que ela tem a verdade e pronto. Mas eu acho que é mais ou menos sobre isso que eu anotei. Aí eu só anotei aquela coisa, morte de Cristo na cruz, não é para pagar os nossos pecados. Porque o que ele fez lá atrás, a gente continua cometendo os nossos erros, e a gente vai pagar pelos nossos erros. Não foi porque ele morreu na cruz que acabou o pecado de todo mundo, que é uma coisa assim meio sem noção isso aí. Mas é mais ou menos isso que eu anotei, gente. Legal, muito bom, deu um bom resumo aí de várias coisas aí que a gente comentou. E realmente a primeira coisa que você falou, né, do pecado contra Deus, essa é uma das crenças limitantes da humanidade, realmente, né? Uma das formas de domínio das igrejas pelo medo, né? Não faz isso, senão vai acontecer isso com você. Já é uma forma de inibir você, né? Isso impede muito até o nosso crescimento. Na verdade, se você for pensar, nós somos desde criança a gente é limitado, tipo, a gente é impedido, parece que errar é um crime, né? Tipo, a gente cresce com medo de errar, com medo de falar coisa errada, com medo de fazer coisa errada, quando a gente é errando que a gente vai aprendendo, não tem jeito. E foi errando ao longo de séculos e séculos, vidas e vidas que a gente foi passando, que a gente foi evoluindo e foi crescendo, né? Então, nada existe no mundo sem que tivesse surgido bastante erros, né? E esse de pecado contra um Deus é uma das formas mais fortes que a igreja tem de limitar, né? Isso é uma das formas de aprisionar, né? Você se limita o nosso potencial, porque se te inibe, você não consegue se expressar, não consegue crescer, não consegue desabrochar, né?
Então esse é um ponto bem bacana mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa aí de tudo que a Marlene falou? Alguém ainda quer explorar algum assunto aí que ficou ainda na pendência, né? Bacana. Bom, deixa eu ver como está o tempo aqui pra gente não... tem 22 minutos. Tá. O legal assim que eu acho que assim pra gente levar, se fosse para fazer um resumo das cartas, sem aprofundar, né, nos temas, né? Que são vários temas aí que a gente foi fazendo, né? O que eu tiro das cartas, né? A introdução das cartas eu voltei a ler, né? Agora nessa semana, né? Eu comecei ela de novo, né? A leitura. E ela as cartas, ela é um livro que sobre a nossa automaestria, né? O que Cristo veio fazer aqui, né, no planeta? Ele veio mostrar, quando a frase dele, que eu sou a vida, o caminho, a verdade e a vida, mostra exatamente o que ele veio fazer no planeta. Ele veio trazer a verdade da existência, as leis da existência, tudo como funciona todo o nosso sistema, como funciona as leis da existência, todas as verdades ele veio trazer para a gente. E junto com isso, né, isso é o que ele trouxe, a verdade, ele mostrou o caminho. E como que ele mostrou o caminho? Vivendo a vida dele. Ele viveu uma trajetória de cura e chegou no nível de ascensão de consciência, no nível de despertar total espiritual, que é o caminho e sempre ele disse, tudo o que eu fiz, vocês podem fazer e ainda muito mais coisas do que eu fiz. Então mostrou através do exemplo dele o que a gente pode atingir também se seguir os ensinamentos que ele trouxe. E para que ele fez isso? E qual que é o destino final? É a vida mais abundante. Então eu sou o caminho, eu lhes trouxe a verdade, lhes mostrei o caminho para que vocês tenham a vida mais abundante, que é exatamente esse encontro nosso com o nosso eu superior, com o nosso eu divino, é a elevação para a quinta dimensão, é tudo a mesma coisa, é a ascensão de consciência, essa nossa conexão com a nossa verdade, com quem nós somos, né? Então, o primeiro ponto que eu falo assim para que cada um assim tem que fazer uma análise da vida dele, para quem levar a sério esse caminho de automaestria, de autocura, o nosso propósito aqui é nos curarmos, né? O propósito nosso de vida, cada um veio com uma missão, a gente tem os afazeres, a gente tem tudo isso, mas o propósito maior da existência, o nosso propósito de alma é realmente nos curarmos, é parar de nos identificar com o ego para nos identificarmos com o nosso eu divino, é reconhecer quem nós somos em essência, livre de todos os personagens que nós somos. Então, é lembrar sempre quem nós somos, né, em essência. Nós somos seres que estamos aqui vivendo uma vida terrena e que nós somos, todos nós deveríamos estar com uma vida plena de saúde, com relacionamentos amorosos, sem conflitos, saudáveis e vivendo em paz, em abundância, em prosperidade. E quando a gente fala em abundância e prosperidade, não é só em riqueza material, mas em tudo. É rico de amigos, rico de relacionamentos, rico de passeios, de viagens. Então fazer aquilo que realmente te fez feliz. E se a tua vida não está, você está com algum tipo de privação, seja na saúde, seja em relacionamento, seja financeiro, seja de trabalho, seja o que for, em qualquer área da sua vida, é porque algo em você precisa ser trabalhado. Porque nós temos que ter plenitude em todas as áreas. E quando a gente fala em plenitude, tem gente que riqueza é ter uma fortuna e para outros riqueza é ter uma vida simples e simplesmente deixar a vida fluir. Então, não se comparando com ninguém. É a sua vida, o que faz sentido para você em tudo isso. E livre de qualquer tipo de personagem que possa ter. A gente não está aqui para ser... embora a gente às vezes exerça um papel de pai ou de mãe, ou de filho ou de filha, antes de tudo nós somos nós em essência, né?
Então a gente não pode deixar os papéis serem nossos dominadores, ser escravos de um papel, por mais nobre que seja esse papel. E isso vale para tudo, vale para você como funcionário de uma empresa, vale para você como esposa, como marido, como filho, filha, são papéis nobres, mas assim, você não pode deixar um papel ser mais importante do que quem você é. O dia que o papel está te prendendo e você está infeliz naquilo e se privando, você está exercendo um personagem e você precisa se libertar daquilo para ser quem você realmente é. Isso não significa que a gente não tem que ter nossas obrigações, digamos assim, que alguns papéis exercem, né? Mas a gente não pode deixar o papel ser o nosso dominante, né? Então, a nossa essência, ela é pura, ela não é presa a nenhum papel, né? E isso é o que faz ter a igualdade, porque todos nós somos iguais, independente de funções ou do que a gente desempenha nessa vida aqui, né? Então, a Carmen deu um exemplo muito bacana na semana passada, quando ela falou do filho dela, que ela deu o exemplo, né? Ela fez o papel dela como mãe até o ponto que era possível, mas a partir de um determinado momento é com ele, é ele que tem que querer a cura dele, é ele que tem que querer viver a vida dele em plenitude também. Isso vale para cada ser. A gente não tem o poder de salvar ninguém, e ninguém pode botar e também a gente não é culpado pelos problemas de ninguém. Então a gente não tem nem o poder de salvar e nem também a gente vai condenar alguém pelas nossas atitudes, né? Então, que até surgiu quando a gente comentou até do racismo, que é um termo que vale para tudo, é o ser magoável, né? Existe o que magoa e existe o que é magoável. Os dois estão em dor, tanto quem magoa quanto quem é magoável. Por quê? Porque quem magoa está num tom de superioridade, ele tem uma doença de ego que ele precisa controlar, e quem é magoável também está suscetível disso, ele tem um ego que se ofende e que ele precisa trabalhar para curar. Então, são essas oportunidades que o universo vai oferecendo para a gente, para que a gente caminhe para a nossa autocura. Então, lembrar sempre isso, quem nós somos em essência em primeiro lugar. Então, se a gente lembra quem a gente é em essência e começa a trabalhar o nosso dia a dia para que a gente atraia tudo isso para a gente, realmente resgate quem nós somos, a gente começa esse trabalho de cura. Porque para a gente se curar, a gente, quer dizer, o primeiro ponto que eu falo é a gente começar a viver de acordo com as leis da existência, né? E as leis da existência, que são aquelas 5 leis que a gente falou logo no comecinho, mas que resume tudo no faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você, e não tema nada, não tema doença, não tema nada disso, seja você em essência e se liberte de todos os medos. Se você pegar as leis da existência e praticar de uma forma simples, você consegue já começar o seu processo de não criar karmas novos. Esse é um ponto importante, né? A gente, quando começa a nossa cura, a gente começa a viver de uma forma diferente também para não criar coisas a ser curadas lá na frente. Então isso já começa. E aí estar atento ao que a gente precisa ser curado. Então, como que eu estou? Quais são as culpas que eu carrego, as mágoas que eu carrego, porque as tristezas que eu carrego, todo tipo de sentimento que a gente tem ruim, de julgar, de criticar, de denegrir, a ganância, as coisas que são ruins, por que eu tenho tudo isso, e identificar os pontos que você precisa começar a trabalhar em você. E você trabalhando, se dedicando, como Cristo fala, que eu até falei uma frase que eu li num outro livro, foi no livro de Telos que eu li, que a ascensão de consciência, o despertar espiritual é um trabalho irritantemente simples, porque consiste em você ver o que você está errando, e aí é você fazer 2 coisas. É você aprender a meditar e a orar e meditar para que você comece a se conectar com o Criador. E segunda parte é você começar a purificar a sua consciência, é você começar a reprogramar sua mente, mudar suas emoções, transmutar suas emoções. E esse é um processo que a Marlene falou agora, e que lógico que não vai ser do dia para a noite, mas quando a gente começa, mas o primeiro passo é a tomada de consciência. Por isso que fala, vocês vão ouvir muito isso, o autoconhecimento é a resposta. Porque a resposta de todas as nossas coisas está dentro de nós.
E quando a gente conhece as nossas dores e a gente trabalha elas, a gente consegue se curar e o nosso externo vai melhorar como consequência disso também, né? Vai refletir no nosso externo, seja o externo matéria, seja o externo a nossa saúde, seja o externo um relacionamento. Então, se a gente trabalha dentro de nós, isso tudo vai refletir para fora, vai refletir no nosso dia a dia, vai refletir no nosso mundo, né? Quando Cristo fala que as pessoas ele falou várias vezes isso durante as cartas, não importa o que esteja acontecendo aí fora, as catástrofes, as coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas você vai perceber que com você não vai acontecer nada se você estiver seguindo um caminho. Por que não vai acontecer nada? Porque você não precisa mais passar por aquilo. Você já está inerente, você começa a viver o que ele chama do paraíso na Terra, que é você está vivendo na quinta dimensão, num planeta de terceira dimensão. Você começa a vibrar numa outra frequência e essas coisas que são comuns e inerentes aos problemas humanos passam a não afetar mais o seu dia a dia. Você é mais um observador do que um participante do problema, né? Digamos assim, você começa a observar tudo o que acontece, mas isso não te afeta em nada no teu dia a dia, nas tuas coisas, porque você já está inerente, já passou por isso, não precisa mais passar novamente, né? Então o importante aqui que eu vejo cada um aqui começar esse autotrabalho, que é o que quando Cristo fala para a gente vivenciar as cartas. Eu vejo que é isso, a gente não esquecer de quem nós somos, viver de acordo com as leis da existência, trabalhar para diariamente a nossa conexão, que é essa parte da oração e da meditação, e constantemente estar em purificação. Eu sou até meio chato nisso que eu falei, eu tenho um propósito, desde que eu comecei a ler, eu tinha tanta coisa que eu precisava ser trabalhada no passado, que eu falei, eu vou me curar de tudo, e eu não me importo, eu vou a fundo mesmo, eu não tenho medo de encarar minhas piores dores e enxergar o que eu tenho que ver do que está errado em mim. Quando alguém hoje vai falar alguma coisa para mim, eu procuro escutar o que a pessoa tem para falar, concordando ou não concordando, porque é através de escutar que eu vou poder me auto-melhorar. E quando eu fico irritado com alguém, quando eu, assim, às vezes tem aqueles repente que acontece alguma coisa e eu explodo. Quando eu explodo, num primeiro momento é com a situação. Mas depois de alguns minutos eu já falo, Christian, o que aconteceu para você explodir? Eu já não estou mais nem preocupado com o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Eu estou falando, o que eu fiz? Por que eu estou reagindo dessa forma? Eu não tenho que reagir dessa forma. Por que eu reagi? Por que aquilo mexeu tanto comigo? E é dessa forma que eu volto a me trabalhar. Porque eu não quero, eu quero chegar a um ponto em que não importa o que aconteça, eu quero ser indiferente ao que aconteça. Indiferente que eu falo não é não sentir a emoção, mas é não colocar a minha vibração e a qualidade da minha vida na mão do que uma pessoa está falando para mim ou deixando de falar. Então, quando a gente consegue chegar nesse nível de maestria, é onde a gente realmente se torna um mestre. Porque não importa o que os outros falam ou deixam de falar de você, você vai estar sempre bem com você mesmo. E esse é o intuito nosso, é ficar bem, ficar em paz. Não existe nada melhor do que você ter paz interior. E e quando você tem paz interior, a alegria flui dentro de você, né? Então esse que é um ponto de trabalho constante, que é um exemplo que eu procuro fazer em mim ainda, né? Com detalhes, eu já melhorei demais. Eu falo que muitas coisas eu venho melhorando demais, mas ainda tem alguns refinamentos que eu sei que eu preciso fazer. Mas sempre que vem a oportunidade é aprender a reconhecer. Olha a oportunidade que estão me dando para ver se realmente eu tô atingindo o meu objetivo, né? Então, mas quando você está consciente disso, já é o primeiro passo para você evoluir. E você começa a continuar trabalhando a sua evolução. E não ter medo de pedir ajuda. Quando a gente passar por esse processo de purificação da consciência, tem muitas causas. A causa, por exemplo, eu era uma pessoa que me culpava demais por algumas coisas que não davam certo, né? E eu comecei a questionar por que eu carrego tanta culpa. Da onde vem que eu carrego tanta culpa? E eu não conseguia. Eu identifiquei alguns pontos que eu errei realmente.
e trabalhei para me auto-perdoar, tudo mais, perdoar as pessoas que por acaso fizeram alguma coisa. Mas chegou um ponto que eu já estava totalmente inerte, isso já não me afetava. Mas mesmo assim eu continuava carregando muita culpa. E foi pedindo ajuda que eu consegui resgatar a essência do que veio e do que era coisa que eu não ia lembrar mesmo. E a maioria dos traumas que a gente carrega são traumas de infância, às vezes até de quando você está na barriga da tua mãe. Por exemplo, quem teve parto muito... Se você foi uma criança que teve um parto complicado, você carrega traumas disso daí, porque você já passou por um sofrimento muito grande. E esse sofrimento pode trazer alguns traumas para a tua vida adulta, algumas coisas que você carrega. E como que você vai saber que isso vai fazer coisas para você, né? No meu caso, eu tive um processo eu tive um irmão gêmeo, né, digamos assim, que não nasceu e que eu fui descobrir através das constelações, e eu carregava uma culpa muito grande porque eu nasci e ele não. Olha, e isso era totalmente inconsciente, mas estava lá no meu inconsciente e afetava toda a minha vida. Até que foi visto e eu fui tendo... O último trabalho foi de quebrar o elo que eu não tinha quebrado ainda. Eu precisava quebrar o elo para poder seguir em frente. E foi o último trabalho que foi feito. Então, a gente começar a reparar, porque os problemas se repetem nas nossas vidas. Assim, quando eu falo se repetem, são problemas diferentes, mas que eles têm parece que eles têm algo em comum, todos eles, e que te remete a alguma emoção ruim repetida. Então, no meu caso, era a culpa, né, que transformava em vitimismo depois da culpa. E eu comecei a falar, pera, de novo, estou entrando nisso. Mas por que eu estou entrando nisso? E hoje, eu posso dizer que 95% saiu isso, depois do meu último trabalho. Porque eu comecei a entrar, eu já falo, para, Cristian, que você está entrando, você é bobo, você não é vítima de ninguém, não. Isso está acontecendo, tipo, já na hora, tipo, já acabou. Você já muda a tua frequência, você fala que vai deixar teu ego te dominar de novo, pum, acabou, vira a chave, não tem nada de que não existe vítima, né? Por que aconteceu a situação e vamos resolver a situação e você deixa passar. Então isso faz você fluir muito mais e você fica mais leve. Esse é um preço que não existe realmente quando a gente começa a praticar constantemente. Tá? E, bom, agora alguém quer falar alguma coisinha? Mais colocar, assim, então, assim, eu falo, o resumo das cartas, eu falo, ela é tão profunda, mas se você pegar a essência de toda ela, Cristo vai nos falando, desde os detalhes da física quântica, dos mestres, para ele mostrar todo o processo e mostra todos os conflitos inerentes à humanidade, mas para mostrar como a gente pode trabalhar cada um deles dentro de nós, que é o mais importante, que é o que ele quer deixar aqui, é o nosso caminho da nossa automaestria. Gente, vamos fazer assim, vamos fazer vamos colocar o outro link, aí enquanto isso vocês pensam se tem algumas coisas para colocar, senão a gente faz o encerramento com a oração e também combinar o nosso próximo grupo de estudo. Tá, então pensa aí em tudo que eu falei um pouquinho e aí vocês fazem suas considerações também. Tá, vamos lá, eu já vou te passar outro link para vocês. Pronto. Assim, uma coisa assim só para o que me veio também para falar lembrar assim, como o caso, a gente também falou alguns dias de depressão, falamos de vários tipos, algumas doenças. Lembrar assim, qualquer emoção que você carrega ou qualquer doença que você carrega, isso é a causa, é a manifestação. Para você curar isso, você tem que achar a origem. Então, eu vivia culpado. Qual que é a origem da minha culpa? Tem alguns acontecimentos que me remetem à culpa. Mas qual que é a origem da culpa? Então, no caso da depressão, acontece alguma coisa, alguns gatilhos, que vem a depressão e a depressão entra num grau maior. Mas espera aí, qual que é a origem da depressão? Qual que é o gatilho? Por que começou a depressão? Aí você vai na cura. A pessoa tem uma doença qualquer, física,
Ah, eu estou com dor de cabeça constante. Mas espera aí, por que eu estou com dor de cabeça constante? A dor de cabeça é manifestação. A dor de cabeça ela vem porque provavelmente você está com algum problema na coluna, você pode estar com algum problema em algum outro lugar que está te dando uma dor de cabeça. A febre é um sintoma. Mas por que está me dando febre? Provavelmente você está com algum vírus, provavelmente você está com alguma coisa que está te provocando a febre. E as dores emocionais são as mesmas coisas. E normalmente isso, eu vi a Lê viu uma live esses dias todos de um cara de física quântica, é profunda, hein? Nossa Senhora, tá no programa Paranormal, do programa Paranormal Experience, é um indiano de 86 anos falando sobre física quântica. Ele deu um exemplo que é fantástico, ele falou, o nosso corpo é como se fosse o hardware. É a parte externa, é o que vê. E os nossos corpos sutis são o software que faz tudo isso funcionar. Então, normalmente, o problema está no software, não está no hardware. O hardware só está espelhando o problema. Então, nosso corpo só espelha o problema que está ingerido nas nossas emoções. Então, as nossas emoções, as nossas crenças, tudo isso gera realmente doença, isso gera coisa no corpo. E quando a gente crê nisso muito forte, você começa a trabalhar, você começa a ficar muito mais imune às coisas, porque se as suas vibrações estão em dia, se você está cuidando da tua saúde com alimentação, essas coisas, mas se você está cuidando das suas emoções, dos seus temperamentos, a chance de você pegar uma doença é muito menor, porque você está realmente cuidando do teu interno, e você cuidando do teu interno, o teu externo vai estar manifestando do jeito que tem que manifestar, tá? Então é outro ponto para a gente estar trabalhando sempre. Estar atento quando a gente não está bem, é só uma manifestação. Por que eu não estou assim? Da onde vem isso? Qual que é a origem? E se é um problema recorrente, uma doença emocional recorrente, procura ajuda. Se você não conseguir identificar a origem, procura ajuda. Procura pessoas que podem te ajudar, da linha de terapêutica, da linha do que for, mas para que você possa sair dessa situação. É a única maneira da gente quebrar um ciclo. Muitas vezes a gente tem que saber a origem para poder quebrar um ciclo de repetição. E quando eu falo isso, eu não falo só de saúde, eu falo também de ciclo de repetição de dinheiro, ciclo de repetição de não conseguir trabalho, ciclo de repetição de relacionamento ruim, ciclo de repetição de não consegue conviver muito tempo com amizades que sempre acabam em conflito. Então todos os ciclos que são repetidos têm algum problema comum que você precisa trabalhar para saber a origem disso. E destravando a origem você consegue destrinchar e ter uma vida muito melhor. Pode falar, Carmen. Então, eu sempre me percebi muito, mas aconteceu exatamente isso comigo, o negócio de dores e de corpo manifestar. E há um ano atrás, comecei com umas dores aqui, aqui na parte interna da mão. Achei que era da academia e tal, tem os exercícios que você usa muito pulso. E estava intensificando assim demais, estava me atrapalhando, estava me limitando. Eu não gosto de me sentir limitada e tal. Aí eu falei, eu vou fazer acupuntura. E fui numa fisioterapeuta, que é muito minha amiga, conhecida. Aí comecei a acupuntura e tal, daí dava uma melhorada. Só que a dor começou a andar. Aí, de repente, eu estava do outro lado, eu falei, eu tô com uma dor aqui, aí tem uma dor aqui, eu estava em alguns pontos, e tudo do lado esquerdo. Aí ela tratou e tal, e o legal da acupuntura é que foi um geral, né? Era essa dor, daí acabou também colocando no ponto da insônia, várias coisas, né? Trata o geral, e ela faz um reiki também, é bem bacana. Aí chegou certa vez, né, que ela virou e falou assim, Carmen, já fez terapia? Eu falei, não, nunca fiz terapia, assim, sempre
fui dando meu jeito e tal, não sei o quê. Ela falou assim, eu acho que seria interessante você olhar para isso. Eu falei, tá, pode ser. E comecei. Ela me indicou duas, eu fui, vi uma e fui. Isso já faz um ano. Fez um ano agora. E foi incrível. Foi incrível. Eu nunca mais tive dor nenhuma. Nenhuma. Faço academia, estou pegando cada vez mais peso. Estou usando uma, como chama? Uma Munhequeira? munhequeira, vai. Tipo munhequeira. É isso que eu falei, não saiu, munhequeira. Ela pega aqui, ela dá uma boa sustentação, né, para não quebrar aqui o movimento. Nossa, foi uma coisa. Então, eu comecei com a terapia a me perceber mais ainda. Então, é muito interessante. E realmente, o corpo fala. O corpo fala. Então, se é um sinal que você precisa prestar atenção em alguma coisa que está acontecendo internamente com você. Igual uma amiga minha falou, nossa, estou há um mês péssima do estômago, estou péssima. E ela tem muitas... Eu falei, Simone, olha para você. Tem alguma coisa que está te incomodando demais. E estômago são as emoções, são coisas... eu sei, eu estou assim, estou assada, eu vou ver e tal. Mas ela não é chegada a nenhuma ajuda assim, né? Ela é toda do diagnóstico, endoscopia, remédio e a causa. Eu falei, mas tem que ir na causa, né? Ela tem uma vida estressada, está acontecendo um monte de coisa, mas enfim. Então, eu comecei a me perceber muito mais. E é uma coisa, assim, muito nítida, né? Tudo que acontece com o seu corpo é coisa sua, né? É coisa que você está ali alimentando, que está gerando essas dores ou mal-estar, ou, enfim, mil coisas, fibromialgia e tal. E eu tô ótima, graças a Deus nunca mais tive nada, já tô quase de alta da terapia, então tá bem legal, muito bom. Muito bom. Obrigado por compartilhar. Alguém mais quer falar alguma coisinha? Marleninha, Divane, Carmen? Pode falar, Marlene. É só para a gente dar uma encerrada assim no seguinte: a gente atrai aquilo que a gente está naquele momento, né? E normalmente, se você não está com uma energia boa, realmente você não vai atrair coisas boas para você. Então, a gente, como a Carmen falou, a gente tem que se perceber, a gente tem que se olhar e a gente tem que se desculpar, se perdoar pelas coisas, porque às vezes, como o Cris falou, a gente carrega culpas que na verdade não são bem nossas, não são, a gente não fez aquilo, mas a gente carrega. Então a gente tem que se perdoar, a gente tem que se amar em primeiro lugar para atrair coisas boas, né? Aí a gente consegue, tem gente que fala assim, nossa, eu só atraio relacionamentos ruins. Mas como que você está se percebendo? Como você está se amando, né? Como você está se cuidando? De repente você não se ama. Então, por que o outro vai te amar se você não se ama? Por que o outro vai te respeitar se você não respeita? Então, é muito a lei da atração na nossa vida, né? De forma geral. Sim. Perfeito. É isso mesmo. Acima de tudo está o nosso auto-amor, né? O nosso auto-valor. Né? Esse é o ponto pessoal. O trabalho é assim, nosso trabalho quando a gente trabalha nessa autocura, na nossa automaestria, é o resgate do nosso poder pessoal. É exatamente isso que a gente precisa, é resgatar o nosso poder. É ter aquela... É você saber que você pode tudo e você tem direito a tudo. E quando a gente fala isso, falar isso
com a ciência de que o outro também pode tudo e tem direito a tudo, e todos podem tudo e têm direito a tudo, desde que esteja com respeito, com todos os valores acima de tudo, né? Tem espaço, o mundo é abundante, tem coisa, tem matéria e tem amor para todo mundo. Ninguém precisa roubar do outro, ninguém precisa tirar do outro, porque tem para todo mundo. E se não está tendo para todo mundo, é porque o mundo está todo distorcido. E nesse nível que a gente está da fase que a gente está planetária agora, nesse momento de transição muito grande, a nossa cocriação está muito mais rápida. Vocês vão começar a perceber que a lei do retorno ela está muito rápida. Quando você faz uma coisa, você vai perceber que tanto para o positivo como para o negativo está vindo muito rápido, principalmente para quem já está consciente disso, né? Então, quando a gente está consciente disso, se a gente fizer coisa inconsciente, a gente vai saber que fez coisa inconsciente e vai ter o retorno dessa inconsciência também. Então, mas está muito rápido. Por quê? Porque o planeta está mudando e está vindo manifestar uma energia diferente. Então, a gente está atento a isso mesmo e aprender a cocriar isso de forma inteligente, porque a cocriação hoje está muito rápida, a manifestação das coisas estão muito rápidas. Então, e isso é bom, né? Desde que a gente saiba trabalhar com isso e esteja consciente de tudo que está acontecendo. E é isso, gente. De mais alguma coisinha? Então, eu vou comentar da terapia. Eu, de 2007 até 2018, eu tive uma depressão feroz. E nem tudo é a gente que procura, no caso. Porque na terapia que eu fiz, e foi umas 4 terapias. Eu lembro uma que eu me encontrei melhor ainda. E daí pra cá eu alavanquei. Nessa terapia, o que consta? Veio um conflito, uma dor que a minha bisavó teve. Passou para minha avó. Minha mãe não soube interpretar ou passar esse sentimento. O que aconteceu? Veio para mim. Era a dor que eu sentia. Então, foi coisas de geração. E daí, eu não fiquei questionando. Eu aceitei e hoje eu entendi. E assim, no caso meu, foi a depressão. E eu achava que a depressão era por causa do serviço, que a depressão era por causa da morte da minha mãe. E não, foi um gatilho que veio de lá dos antepassados. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, tem coisa que a gente se faz de vítima. E eu me fazia muito de vítima, porque eu questionava, por que eu tenho depressão? Eu sou feliz, tenho um bom marido, tenho meu filho, tenho minha casa, trabalhava. Antes eu tinha mais felicidade porque eu trabalhava, agora fico dentro de casa, eu não sirvo pra bosta nenhuma, eu não sou merecedora, não sei porque meu marido tá comigo, não sei porque eu tenho filho. Quer dizer, era uma dor que veio lá dos antepassados. E eu vivia questionando essa luta. E eu não conseguia sair da depressão. E passei por 4 constelações. Na 4ª constelação que veio esse movimento forte. Daí pra cá, eu melhorei. Só que nem todo mundo acredita, a gente não pode compartilhar. Como vocês estão falando de cada experiência, eu estou falando da minha. E isso foi uma guinada. Legal. Muito bom, dona Di. Valeu por compartilhar aí. Alguém vai mais compartilhar? Marleninha? Alguma consideração? Carmen? Di? Bom, então antes da gente ir para a oração, qual que é a ideia agora, né? A gente vai dar um intervalo aí de 1 a 2 meses, né? Eu acredito, agora nós estamos no finalzinho de julho, né? Eu acho que lá durou 9 meses, né, a leitura, né? Nós começamos em outubro, até olhei quando foi a gravação do primeiro vídeo que eu tenho lá, foi 18 de outubro, se eu não me engano, do ano passado. Então foram 9 meses aí de dedicação nas nossas segundas-feiras. E a ideia é recomeçar. Eu acho que, não sei a opinião de vocês, mas acho que esse horário, a gente até conversou um pouquinho na semana passada, mas acho que esse horário é o melhor mesmo para fazer, né? Nesse horário de segunda-feira, acho que é o dia que as pessoas têm menos compromissos, né?
Acho que sim. Né? Também acho. Então a gente. Mas eu acredito que eu preciso de um tempo assim maior mesmo. Uhum. 2 meses. Agora, o que me preocupa é agosto, setembro, daí depois vem fim de ano, férias, daí eu acho que dá uma. Então. Não sei. É que assim. Aí tem que dar um. Porque daí tem coisas que a gente não consegue, né? A gente pode de repente fazer o que a gente não fez no ano passado, nessa última, na época de fim de ano, semana de Natal e semana de Ano Novo, dar uma pausa. E depois retoma. Né? Porque não dá pra gente também parar muito tempo, né? Que senão também se acaba perdendo até o fio da meada de como tá. Sim. Mas a gente pode fazer a gente fazendo toda segunda-feira. O bom, pelo menos eu acho bom, né? É que não vai ter feriado agora, até o final do ano. Tirando Natal e Ano Novo, não tem feriado. 7 de setembro é domingo, 12 de outubro é domingo, cai tudo sábado ou domingo os feriados, né? Então dá para começar a ter uma sequência e aí aí a gente dá um pause no final do ano, né? A gente dá uma pausada para depois recomeçar. E aí a gente faz, mas e aí a gente vai fazer, a gente vai colocar nas mídias sociais, vai dar um aviso aí geral para todo mundo. Quem vocês conhecem que a Márcia, por exemplo, escreveu lá no grupo agora, não sei se vocês viram lá, que ela colocou a mensagem dela de agradecimento e que ela no próximo vai vir. Outra que falou que começou foi fugiu, a Beth. A Beth ela começou, ela estava firme, só que ela teve que parar porque ela teve que ir para a Itália para resolver umas coisas do filho dela tal, e aí ela ficou 2 meses fora, aí quebrou totalmente o ritmo dela também. Né? Mas isso a gente vai estar sempre sujeito, não tem como, né? Mas o importante é a gente divulgar, a gente vai divulgar eu vou divulgar no geral, né? E eu vou divulgar para várias pessoas e quem tiver também com conhecer pessoas para vir, também pode estar divulgando aí para a gente poder estar expandindo, né? Para a gente poder estar chamando mais pessoas para estar participando. Então a gente vai dar um intervalo aí de uns 2 meses e aí a gente recomeça a leitura novamente. Tá joia? Helena, boa noite. Seja bem-vinda. Então vamos lá, gente. Então vamos fazer o nosso encerramento. Fazer a nossa meditação. O que é legal, assim, aqui foi criada uma egrégora, né? Uma egrégora junto com a presença de Cristo. Então é uma egrégora bacana que foi criada nesse grupo de estudo. Vamos procurar nessa segunda, agora a gente vai estar sem o grupo de estudo, mas vamos procurar nessas próximas segundas-feiras, que não tiver o grupo de estudo, essa parte de levar energia para o todo ficar uma rotina para cada um, para que a gente possa continuar esse trabalho de mandar energia para o todo. Eu acho que esse trabalho de mandar cura para o universo, cura para o planeta, cura para as pessoas, eu acho que esse é um ponto que influencia bastante. E se a gente continua conectado nessa energia, a gente consegue continuar fazendo esse trabalho, mesmo sem estar a nossa presença aqui pessoalmente, né? Acho que isso é uma coisa que o planeta está precisando, as pessoas estão precisando e é uma coisa simples da gente fazer e encaminhar aí a nossa parte. Né? Tá joia? Então vamos lá, vamos para a nossa oração. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos respirando algumas vezes. Silenciando nossos pensamentos. E à medida que vamos silenciando, vamos começar a mandar energia para todas as pessoas, para todos os seres vivos que estão precisando de energia, estão precisando de cura, de sabedoria, de entendimento, de paz, de harmonia, de amor. Também energia para o planeta, para que ele se recupere, se manifeste e venha a ser aquele planeta que todos nós, aquele planeta abundante, rico, que é o que ele veio para ser e que vem ajudar cada vez mais todos nós. Então vamos lá.
cada um na sua oração, na sua crença. Vamos respirando fundo. Cada um no seu tempo, vamos voltando. E é isso, gente. Bom, então, queria agradecer a todas vocês aí que estiveram com a gente aí nesses períodos todos. Muito obrigado pelas trocas. Foi enriquecedor. Eu que agradeço esse grupo maravilhoso, conhecer todas essas pessoas, Marlene, contestadora, que agregou muito, 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 muito. A Di também, e ao nosso mestre. Gratidão imensa. Imagina. Eu também agradeço por ter conhecido vocês, por ter participado, ter me dado a oportunidade, né, de participar, porque às vezes eu com essa toda rebeldia, às vezes você fala, não quero, mas é importante a gente conhecer, a gente saber, a gente ouvir, né, e foi realmente bastante importante, bastante enriquecedor para mim. Quero agradecer também para todos vocês. Eu também agradeço. Se não fossem os questionamentos,
as, as polêmicas, as frases, a gente não consegue evoluir, né? Então, para mim também foi enriquecedor. Exatamente. Foi realmente foi um prazer enorme estar aqui executando isso. Eu falo que foi um chamado que teve lá atrás e, tipo, todas as segundas-feiras aí para mim era um prazer estar aqui. Não importa se eu estava cansado, se eu não estava cansado, mas para mim foi sempre enriquecedor. Para mim, eu me enchia de energia só de quando um pouquinho antes de começar, parece que eu me conectava com as energias. Os dias que eu estava cansado, aí eu me conectava com as energias, parece que tudo passava, fluía na hora que eu falei. E não é que passava e quando acabava eu estava cansado de novo, não. Parece que tipo me recuperava, me reenergizava realmente. Era muito forte a coisa que vinha assim. Então foi enriquecedora a experiência mesmo aí de estar compartilhando aqui com vocês conhecimento e aprendendo bastante também, né? E no próximo teremos muitas experiências de vivências. Aí nós vamos estar revivendo e vivenciando mais, né? Porque quanto mais a gente vai adquirindo conhecimento, a gente consegue vivenciar mais. E aí as trocas de experiência é o que mais enriquece e que fortalece, né, a gente a continuar a busca pelo caminho. E é isso. Valeu, gente. Eu agradeço você, Christian, Valeu, por Di. nos conduzir. Agradeço a Marlene por estar sempre perguntando, assim não precisa perguntar. Já responde algumas coisas que às vezes eu nem sei colocar, né? Eu adoro quando ela faz as anotações dela. Eu falo, nossa, vai responder tudo que eu preciso. A Carme também, que trouxe boas colocações, né? E é isso, a gente está sempre aprendendo para evoluir, porque é muito importante e é necessário. Estou grata a todos. Obrigado, gente. Gratidão por esse período. Daqui uns 2 meses estamos de volta. Aí vou estar mandando anotação lá no grupo, vou mandar algumas coisas de encerramento desse grupo, mas eu vou manter um grupo vivo, de vez em quando postar algumas frases, algumas coisas para a gente ir mantendo a conexão e falando de quando vai mais ou menos. Eu vou falar que vai começar daqui uns 2 meses e depois a gente manda a data de início mais ou menos aí para começar, mas vai ser do meio de setembro para frente, comecinho de outubro, meio de setembro a gente começa. Beleza? Ok. Gratidão, gente. Valeu, gente. Gratidão, por tudo boa aí. noite. Sério. Obrigado, boa noite. Valeu, gente. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.